Se eu te parasse na rua agora e perguntasse quem inventou o computador, o que você me responderia? Provavelmente o nome de Alan Turing viria à mente, certo? O gênio de O Jogo da Imitação, que decifrou códigos nazistas. Ou talvez você pensasse nos criadores do ENIAC, aquele monstro de 30 toneladas que ocupava uma sala inteira na Pensilvânia. Se você for muito fã de cultura pop, talvez até cite Steve Jobs ou Bill Gates, embora esses tenham chegado bem depois na festa. Pois é, e se eu te dissesse que a história oficial, aquela que está na maioria dos livros, errou feio? Aqui temos um verdadeiro plot twist. Em 1973, não foi uma universidade nem uma revista de ciência que definiu a paternidade do computador moderno. Foi um tribunal. Isso mesmo. Um juiz federal dos Estados Unidos assinou uma sentença que invalidou a patente do todo-poderoso ENIAC. A decisão foi clara, mas chocante. Os criadores do ENIAC não tiraram a ideia do nada. Eles derivaram o conceito fundamental de um professor de física que o mundo esqueceu. O nome dele, John Vincent Atanasoff. Você deve estar se perguntando, se o tribunal decidiu isso há 50 anos, por que eu nunca ouvi falar desse cara? A resposta é uma mistura de burocracia, Segunda Guerra Mundial e, sendo bem sincera, uma dose de malandragem corporativa que daria inveja em roteirista de série. Hoje, nós vamos corrigir essa falha histórica. Nós vamos voltar para os anos 30, para uma estrada escura no meio do nada, onde a ideia que permite que você esteja me assistindo agora, no seu celular ou PC, nasceu. Não em um laboratório militar secreto, mas na mente de um professor frustrado que só queria resolver equações mais rápido. Prepare-se! Vamos hackear a história da computação e conhecer o verdadeiro pai da máquina, John Atanasoff. Para entender o feito do Atanasoff, você precisa entender a dor de cabeça dele. Estamos em 1937, na Iowa State College. John Atanasoff é um professor de física e matemática brilhante, mas ele tem um problema gigante: os cálculos. Tente imaginar fazer física quântica ou cálculos de engenharia complexos na mão. Atanasoff olhava para seus alunos de doutorado, perdendo meses apenas mastigando números, e pensava: tem que haver um jeito melhor. Ele tentou de tudo. Tentou melhorar o analisador diferencial, uma máquina analógica da época, mas ela era lenta e imprecisa. Ele estava num beco sem saída. A mente dele estava literalmente travada. Foi numa noite fria de inverno de 1937 que a mágica aconteceu. Frustrado, estressado e incapaz de focar, Atanasoff fez o que muita gente faz quando precisa esfriar a cabeça. Dirigiu por 3 horas seguidas, cruzando as planícies de Iowa até cruzar a fronteira com Illinois. A mente dele clareou com a velocidade e o frio. Ele parou num bar de beira de estrada, pediu um bourbon com soda e sentou numa mesa no fundo. E foi ali, sozinho, com o gosto do bourbon na boca, longe do laboratório, que ele desenhou o futuro da humanidade num guardanapo de papel. Ele definiu 4 pilares que fariam o computador funcionar. E presta atenção, porque isso é o que roda o seu smartphone hoje. Primeiro, eletrônica, não mecânica. Ele percebeu que engrenagens eram lentas demais, a eletricidade é rápida, ele usaria tubos de vácuo e aquelas lâmpadas antigas de rádio. Segundo, e aqui foi o pulo do gato, o sistema binário. Até então as máquinas tentavam imitar a gente contando de 0 a 9. Atanasoff pensou: isso é complicado demais para uma máquina. Ele decidiu que a máquina só precisava saber 2 coisas: ligado ou desligado, alta voltagem ou baixa voltagem, 0 ou 1. Terceiro, memória. Ele precisava de um lugar barato para guardar esses números enquanto a máquina calculava. Ele usou capacitores, mas capacitores perdem energia, certo? Então ele criou um sistema de recarregar a memória periodicamente. Gente, ele inventou o conceito de refresh de memória, o mesmo princípio da memória RAM do seu PC gamer. Quarto e último,
Não adiantava ter memória rápida se o cálculo em si fosse demorado. Portanto, ele projetou para que os cálculos e operações fossem realizados em paralelo, não em sequência, e separou as funções. A memória só guarda e a unidade aritmética só calcula. Ele voltou para a universidade energizado, mas ele precisava de ajuda para construir isso. Ele contratou um aluno de pós-graduação brilhante chamado Clifford Berry. Guardem esse nome porque Clifford é o herói trágico dessa história. Juntos, com míseros $650 de verba, o que hoje não compra nenhum iPhone básico, eles construíram o ABC, o Atanasoff Berry Computer. Em 1939, o protótipo já funcionava. Era uma máquina do tamanho de uma mesa grande, cheia de fios e luzes piscando. Ela não era programável como as de hoje. Ela foi feita para resolver um tipo específico de problema, mas ela era um computador eletrônico digital. Perfeito. Eles tinham a invenção do século nas mãos. Mas aí, a porta do laboratório se abriu para um visitante, e é aqui que a trama complica. A história da tecnologia é cheia de parcerias famosas: Jobs e Wozniak, Bill Gates e Paul Allen. Mas a história de Atanasoff tem um parceiro que virou rival. Em dezembro de 1940, Atanasoff conheceu um físico chamado John Mauchly em uma conferência. Mauchly era diferente, carismático, ambicioso e, assim como Atanasoff, estava desesperado para construir uma máquina de calcular. Eles conversaram e Atanasoff, na inocência acadêmica, aquele espírito de vamos compartilhar conhecimento para o bem da ciência, convidou Mauchly para ver sua criação. Em junho de 1941, Mauchly pegou o carro e dirigiu até Iowa. Ele ficou 5 dias hospedado na casa de Atanasoff. E não foi uma visita social para tomar chá. Durante esses 5 dias, Atanasoff abriu o jogo. Ele não apenas mostrou a máquina, ele tirou a roupa dela. Mauchly viu os circuitos, viu os diagramas, viu o sistema de memória regenerativa. Eles discutiram a lógica binária até tarde da noite. Atanasoff até deixou Mauchly ler o manuscrito detalhado do projeto. Basicamente, ele entregou o código-fonte da invenção mais importante do século, sem assinar um NDA, sem patente registrada, apenas na base da confiança entre colegas. Mauchly voltou para a Pensilvânia com a cabeça cheia de ideias. Ideias que, curiosamente, eram idênticas às de Atanasoff. E aí, o destino, ou melhor, a geopolítica, interveio. Poucos meses depois da visita, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Prioridades mudaram. Atanasoff foi convocado pela Marinha para trabalhar em acústica submarina, detectar minas e submarinos. Ele teve que largar tudo em Iowa e o computador ABC ficou lá, sozinho, abandonado num porão do Departamento de Física. Para piorar, a universidade, Iowa State, nunca finalizou o processo de patente. A papelada se perdeu na burocracia, o ABC virou sucata, literalmente. Anos depois, estudantes desavisados desmontaram a máquina para usar as peças em outros projetos. A prova física da invenção foi, peça por peça, apagada da existência. Enquanto Atanasoff estava servindo a Marinha, Mauchly não perdeu tempo. Com verba pesada do exército, ele e o engenheiro Presper Eckert construíram o ENIAC. Quando o ENIAC foi revelado ao mundo em 1946, não foi um choque. Era 1000 vezes mais rápido que qualquer coisa existente. Mauchly e Eckert viraram celebridades instantâneas. Eles patentearam a ideia e ficaram milionários, fundando a primeira empresa de computadores comerciais, a Univac. Atanasoff viu aquilo e percebeu. A arquitetura, a lógica, os tubos, o DNA do ENIAC tinha Iowa escrito por toda parte. Mas quem acreditaria num professor do meio-oeste contra os novos heróis nacionais da ciência? Parecia que o crime perfeito tinha acontecido, até que 2 empresas gigantes decidiram brigar por dinheiro. Corta para o final dos anos 60. A computação virou um negócio bilionário. A empresa Sperry Rand detinha a patente do ENIAC e cobrava royalties de todo mundo.
Se você quisesse fabricar um computador, tinha que pagar pedágio para eles. Mas a Honeywell, outra gigante, cansou de pagar. Eles decidiram processar a Sperry Rand para quebrar a patente. A estratégia deles? Provar que o ENIAC não era original. Eles vasculharam a história e encontraram um nome esquecido em Iowa, John Atanasoff. Imaginem a cena. Advogados corporativos batendo na porta de um senhor aposentado e perguntando: Ei, aquele computador que o senhor fez nos anos 30, o senhor ainda lembra como funcionava? O julgamento foi uma maratona. Durou mais de 2 anos. A defesa de Mauchly tentou dizer que o ABC era só um brinquedo que nunca funcionou direito. Mas, em 19 de outubro de 1973, o juiz Earl Larson soltou a bomba. Numa sentença de mais de 200 páginas, ele escreveu com todas as letras: Eckert e Mauchly não inventaram primeiro o computador digital eletrônico automático, mas derivaram o assunto de um tal Dr. John Vincent Atanasoff. Foi isso. A patente do ENIAC foi anulada. O juiz declarou que a ideia do computador pertencia à humanidade, domínio público, graças ao trabalho pioneiro de Atanasoff. Justiça feita, certo? O mundo inteiro deveria celebrar Atanasoff no dia seguinte. Só que o destino pregou uma peça final. A decisão do juiz saiu exatamente no mesmo dia do chamado Massacre de Sábado à Noite, o auge do escândalo Watergate que derrubou o presidente Nixon. Os jornais não tinham espaço para "Físico de Iowa ganha processo". Eles só falavam de Nixon. A maior notícia da história da computação foi enterrada na página 50, espremida entre anúncios de cigarro e classificados. Atanasoff venceu, mas não levou a fama. Ele viveu o resto da vida tranquilo, feliz pelo reconhecimento legal, mas sem nunca virar um ícone pop como Steve Jobs. A verdade é que a inovação raramente é o trabalho de um homem só. Turing deu a teoria, Mauchly teve a ambição de escala, von Neumann organizou a arquitetura. Mas a fagulha, a ideia de que zeros e uns poderiam fluir através de elétrons para pensar, isso nasceu numa estrada escura, num guardanapo de bar, pela mão de John Atanasoff. Então, da próxima vez que seu computador travar ou seu celular bugar, lembre-se dele. E lembre-se, às vezes as melhores ideias surgem quando a gente desliga tudo e vai dar uma volta de carro. Essa foi a história não contada do computador. Se você curtiu esse mergulho na história, já sabe. Deixa o like para o algoritmo entender que você é esperto e se inscreve. Até a próxima investigação.